Amém. Agora vire para outra pessoa e diga: você é uma bênção. Você é uma bênção. Quem está do seu lado, quem está atrás de você, quem está à sua frente. Amém. Deus é bom, amém, meus amados. Nosso Pai Celestial é muito bom. Amém. Eu gostaria de iniciar hoje lendo o versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Amém? Nós sabemos que desde o início da humanidade, a gente vê essa palavra sacrifício, que é uma palavra que nos pega como seres humanos. O sacrifício a Deus é algo que não apenas uma prática, aprendemos desde o Antigo Testamento, como também uma realidade para todos aqueles que amam a Deus. Você sabe que para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida como amantes de Deus, o crer não é apenas suficiente, mas nessa jornada de fé, Deus nos leva a receber a sua palavra também e a viver a sua palavra também. Certa vez Jesus diz aos seus discípulos: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é como o homem que construiu a sua casa sobre areia. Veio a tempestade, veio a chuva, o vento forte, e essa casa desmoronou, essa casa caiu. Mas o homem que ouve as minhas palavras e esse as pratica, é como aquele homem que construiu essa casa sobre a rocha. Nós somos como esse homem, amém, meus amados? Nós construímos, nós edificamos a nossa vida sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós podemos não apenas crer na palavra, não apenas receber dessa palavra, mas também podemos viver a palavra de Deus. Essa vida abundante que Cristo Jesus conquistou para nós, ela é uma vida que vale a pena ser vivida. Ela é uma vida que vale a pena eu e você desfrutarmos. Todo aquele que está, engasguei, todo aquele que está em Cristo Jesus, ele está em Cristo Jesus para desfrutar de uma realidade. Que realidade é essa? É a realidade do próprio Deus, é a realidade do nosso Pai, é a realidade do amor, da abundância, da graça, da fé, da esperança, da alegria, da paz que excede todo entendimento. Amém, meus amados? Essa é a realidade de Deus. Agora, ao sacrificarmos a Deus, nós entendemos que estamos manifestando algo a Ele. O sacrifício a Deus é algo necessário para nós como cristãos. Sacrificar o sacrifício é a evidência de que honramos a Deus. Todo aquele que honra a Deus sacrifica, mas aquele que diz que honra, mas não vive uma vida de sacrifício, é uma pessoa que não honra a Deus. Não adianta você dizer que honra e essa honra não ser manifestada. E uma das maneiras como nós podemos manifestar a nossa honra a Deus, a nossa reverência a Deus, é vivermos uma vida de sacrifício, sacrificarmos. E é isso que diz aqui em Efésios. Paulo está dizendo: sejam, portanto, imitadores de Deus, sejam imitadores de Cristo, como filhos amados. Ou seja, todo filho amado, ele se torna um imitador. Por quê? Não porque queremos nos tornar alguma coisa, mas porque já somos e agora vivemos em sua presença. Quando você gasta tempo com uma pessoa, com um amigo, muitas vezes você acaba se tornando como ele, sim ou não? Nós que somos casados há mais tempo já sabemos disso, que quando casamos, talvez não comíamos de todas as coisas, não nos comportávamos de certa maneira, mas hoje, até mesmo os nossos gostos mudaram. Por exemplo, a minha esposa aprendeu a comer brócolis comigo, que eu cresci desde criança comendo brócolis, e eu gostava de comer brócolis, e ela não. E ela começou a fazer brócolis porque eu gostava. E daí ela começou a comer brócolis porque eu comia, para me acompanhar. E hoje ela come brócolis porque ela gosta de comer brócolis, não por minha causa, não para me agradar, não para satisfazer aquilo que eu quero,
mas porque aquilo passou a fazer parte de quem ela é. Assim também nós, que nos relacionamos com um Pai de amor, com um Pai de graça, com um Pai de misericórdia, nos tornamos também imitadores dele. Não para ganhar alguma coisa, não para barganhar por alguma coisa, mas nós nos tornamos como ele é, porque já somos como ele é, já fomos inseridos nele, já fomos colocados nele, somos agora participantes de Cristo. E porque agora fomos unidos à sua presença, porque agora podemos nos relacionar livremente com esse Pai, é inevitável que nos tornemos também a sua semelhança, parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Então, qual é o propósito de sacrificar? Por que eu preciso viver uma vida de sacrifício? Afinal, o que é sacrifício? Qual é o entendimento de sacrifício? Gabriel, mas eu preciso sacrificar se Jesus já se sacrificou? Qual é o sacrifício que eu trago se Jesus já sacrificou? São perguntas muito importantes, perguntas que muitas vezes a gente pensa assim, não, deixa para lá isso, eu não entendo isso, vamos deixar um pouco para lá. Se o sacrifício de Jesus então ele foi suficiente, será que nós precisamos continuar a viver uma vida de sacrifício? São perguntas que permanecem no nosso coração, mesmo que talvez você não tenha pensado nisso conscientemente, aí no fundo do seu coração, na sua mente, talvez essas perguntas estejam latentes. Eu gostaria de ler aqui com você um texto, uma história, que está no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vemos ali os pais de Sansão. Então, o anjo do Senhor aparece, fala com a esposa de Sansão, depois, de Sansão não, com a esposa de Manoá, que era o pai de Sansão, depois aparece para Manoá, e esse anjo vai trazendo uma revelação, dizendo, olha, vocês vão ter um filho, e esse filho que vocês vão ter será consagrado ao Senhor. E eles se debatem um pouco com isso, será que isso é verdade? O anjo aparece novamente, e aqui no versículo 19 do capítulo 13, então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal, e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, então Manoá percebeu que era um anjo do Senhor. Nesse texto, nós vemos aqui algo incrível. Nós entendemos que Manoá, o pai de Sansão, decide prestar um sacrifício, decide entregar uma oferta ao Senhor. E essa oferta, esse sacrifício que Manoá faz, não é um sacrifício, não é uma oferta para ganhar um filho. Porque ele já havia recebido essa palavra, que o anjo disse, essa palavra irá se cumprir. Esta é a palavra do Senhor, esta é a realidade do Senhor. Manoá aqui, ele tem um entendimento fora de série. Ele entende que o sacrifício e a oferta ao Senhor era um sacrifício, uma oferta baseada na sua gratidão pela palavra que ele havia recebido. O sacrifício e a oferta que Manoá entregam ao Senhor precisava ser sobre a rocha. Não era um sacrifício feito para nenhum tipo de egoísmo, nenhum tipo de intenção, de segunda intenção, mas era um sacrifício de reconhecimento, aquilo que a palavra de Deus havia falado sobre a vida daquele casal. E ao fazer isso, algo estranho acontece. Até a Bíblia relata que foi estranho. E o que significa estranho aqui? Não no sentido esquisito, não num sentido de algo obscuro, não, nada assim. Estranho num sentido de que isso não era algo comum de se acontecer. Todas as aparições de anjos que nós vemos na Bíblia são anjos que apareciam para as pessoas e falavam, traziam uma palavra. Nós sabemos que um dos significados de anjos são aqueles que servem ao Senhor, o ministério deles é servir ao Senhor, e muitos dos anjos como mensageiros de Deus. Então a gente vê em algumas aparições ali no Antigo Testamento esses anjos, e até no Novo, que vinham, falavam, traziam a palavra de Deus,
e logo desapareciam, e logo, quando a pessoa percebia, já não estavam mais ali. Mas nesse caso, nós vemos que algo estranho aconteceu. Então, quando a Bíblia enfatiza isso, ela está chamando a atenção aqui, que algo extraordinário aconteceu, por causa da motivação do coração de Manoá, por causa do sacrifício que Manoá realizou, por causa da oferta que Manoá realizou, algo extraordinário se passou naquele lugar. Por causa que Manoá fez um sacrifício sobre a rocha. O que aconteceu foi que aquele anjo, ele se misturou com a chama, com aquele fogo, e subiu até o céu. E esse sacrifício foi aceito ao Senhor. E naquele momento Manoá, ele pode reconhecer que o Senhor então havia aceitado o seu sacrifício, que o Senhor havia recebido da sua oferta. Meus amados, nós nunca devemos subestimar um passo de fé que um cristão pode dar com uma palavra que recebeu da parte de Deus. Nunca subestime o agir de Deus mediante a sua resposta. Muitos recebem a palavra, poucos tomam uma ação sobre a palavra que receberam. Muitos recebem da parte de Deus, mas poucos são aqueles que decidem sacrificar. O sacrifício faz parte da vida do cristão, porque somos imitadores. Será que você pode repetir assim comigo? Eu sou um imitador. Um imitador é aquele que não precisa inventar nada. Você não inventa. Você simplesmente segue o exemplo daquele que veio antes de você. O objeto do sacrifício, no Antigo Testamento, nós vemos que eram animais, que eram cereais, que eram, enfim, coisas que eram produzidas, né, por meio do seu trabalho. Mas hoje, qual é o objeto do nosso sacrifício? O objetivo do sacrifício sempre foi aperfeiçoar. Nós entendemos que no Antigo Testamento, o sacrifício que era trazido, ele era trazido para aperfeiçoar uma consciência culpada do pecado. Porque o ser humano se sentia culpado. O ser humano se sentia condenado. E mediante ao sacrifício, a sua consciência ela era purificada. Você concorda comigo que sem entendimento o sacrifício se torna numa barganha? Sem entendimento o sacrifício se torna em uma moeda de troca. Sem entendimento, uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus pode se tornar em algo que não é aquilo que Deus deseja, não é aquilo que Deus quer. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 14, diz assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetido, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem, todos os anos, uma recordação dos seus pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
de holocausto e de ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão. Diga assim comigo: o primeiro padrão, para estabelecer o segundo padrão. E por esta determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer os deveres religiosos que nunca podem remover pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido uma vez para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Amém? Amém, meus amados? Então nós vemos aqui que Jesus, ele é o sacrifício perfeito mediador entre Deus e homem. O Rafa esses dias pregou sobre o Cordeiro de Deus. Nós vemos que na Páscoa do Senhor Jesus, ele representa o quê? O Cordeiro de Deus, santo, puro, justo, limpo, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Ele veio, ele encarnou, o Verbo encarnou para quê? Para que morresse no nosso lugar, para que sofresse no nosso lugar. E esse sacrifício que Jesus fez, ele não fez para o diabo, ele não fez para as hostes malignas, ele fez para Deus, para se apresentar a Deus como puro, santo, justo sacrifício, perfeito sacrifício entre a humanidade e Deus. Meus amados, o sacrifício que Jesus realizou por nós, o holocausto que Jesus ofereceu por nós, o preço que ele pagou, a oferta que ele entregou, foi de uma vez por todas, e está feito. Será que você pode repetir assim comigo? O sacrifício de Jesus é válido para sempre. Não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não existe mais necessidade de sacrifício pela culpa. Não existe mais necessidade de sacrifício pela condenação. Levante sua mão comigo esquerda e diga assim, a esquerda, né, essa. E diga assim comigo: o primeiro padrão foi cancelado. E joga fora. Joga fora aí, pega e joga fora. De novo, faça comigo. O primeiro padrão foi cancelado. Isso significa que pela lei, todo sacrifício que é feito para o pagamento de pecados, ele foi cancelado. Ele foi jogado no lixo. Jesus, ele cancelou o primeiro padrão. Quando Jesus vem, ele vem para cancelar o primeiro padrão e estabelecer o segundo padrão. Não tem como você iniciar um novo padrão se o antigo padrão não for cancelado. Você precisa primeiro cancelar o primeiro padrão para que o segundo padrão seja validado. Gabriel, não entendi esse exemplo. Me dá um exemplo melhor. Ok, vamos dar um exemplo melhor. Hoje, sobre o Brasil, nós temos 3 presidentes da República? Nós temos 2 presidentes da República regendo ao mesmo tempo? Sim ou não? Óbvio que não. Porque para que uma autoridade seja estabelecida, outra autoridade precisa ser destituída. Então, quando Jesus vem, alguém perdeu a autoridade. Quando Jesus vem para estabelecer um novo padrão, um antigo padrão precisa perder a validade. Se esse antigo padrão não perde a validade, não tem como o novo padrão passar a vigência. Quantos estão entendendo? Então, quando Jesus ele vem, e Jesus, ele é o próprio sacrifício. Jesus, ele sacrifica no holocausto, e ele é o próprio sacrifício.
Quando Jesus vem e ele se entrega como sacrifício, ele está então cancelando o primeiro padrão e estabelecendo um segundo padrão de sacrifício. Mas eu e você precisamos entender que Jesus, ele cancelou o primeiro padrão, mas ele estabeleceu um novo padrão. Então existe uma nova maneira de sacrificar, que não é como a antiga. Quantos estão entendendo aí? O sacrifício não acabou. O sacrifício não acabou. Nós, como adoradores de Deus, nós, como cristãos, continuamos tendo a necessidade de sacrificar. Mas esse sacrifício que agora temos não está debaixo do primeiro padrão, mas está debaixo do segundo padrão. Vamos aprender qual é esse novo padrão? Vemos aqui nesse texto que o primeiro padrão, ele se refere a um sacrifício, a uma oferta que é feita por causa de uma consciência culpada. Todas as pessoas que têm a consciência culpada e sacrificam, estão sacrificando debaixo do primeiro padrão. O cristão, se assim podemos chamar, né? Sacrifica baseado em condenação, em culpa. Eu vou fazer isso para Deus, eu vou dar isso para Deus porque olha o que eu fiz de errado, olha o que eu fiz na semana passada. Não, olha, eu ainda tenho que melhorar, então eu vou fazer isso para Deus. Você está sacrificando segundo o primeiro padrão. E isso já foi cancelado. Significa que esse sacrifício que você está fazendo, Deus não recebe. Todo sacrifício que é feito debaixo de culpa e condenação, não vem de Deus. E não tem validade nenhuma. Não, eu vou ajoelhar no milho aqui, porque se eu ajoelhar no milho, através do meu sacrifício, Deus vai. Mas por que eu acho que eu tenho que ajoelhar no milho? Por que eu acho que eu tenho que pagar alguma coisa? Por que acho que eu tenho que fazer alguma coisa? Este é um pensamento que provém da culpa. Este é um pensamento que provém da condenação. Este é um pensamento que provém da falta. Não, eu tenho que ir à igreja porque essa semana eu briguei com a minha esposa. Não, eu tenho que ir na igreja porque essa semana eu fiz. Olha só, olha o pensamento. Então eu estou querendo sacrificar debaixo do primeiro padrão, que é o primeiro padrão que está debaixo da lei. E esse primeiro padrão, Deus não aceita. Por que Deus não aceita? Porque se Ele aceitasse, Ele mesmo estaria invalidando o sacrifício que o seu filho fez. Ele estaria olhando e dizendo assim, não, fulano lá precisa sofrer, porque ele pecou contra mim, então agora ele precisa. Percebe? Não é verdade. Isso não é verdade. É um sacrifício mentiroso. Mas qual é o segundo padrão? Então Jesus, Ele se ofereceu para sempre como sacrifício pelos nossos pecados. E Ele se assentou à direita de Deus. Mas Ele se assentou à direita de Deus, esperando. Coloca de novo esse texto ali para mim, Ju. Saber que Jesus Ele está esperando. Saber que Jesus todos os dias Ele olha no relógio lá em cima, sentado à direita de Deus. Todos os dias. Ele está lá sentado no trono, olhando no relógio, dizendo assim, quando será que a Domo vai sacrificar? Quando será que o Valber vai sacrificar? Jaque, estou esperando você sacrificar, Jaque. Cadê o sacrifício? Olha o que diz. Ele se assentou à direita de Deus e no versículo 13, aguardando. Ele está aguardando. Ele está esperando.
O que ele está esperando? Jesus está esperando que os seus inimigos sejam submetidos debaixo, como estrado dos seus pés. E por que ele está aguardando? Porque não é ele que vai fazer isso. Quem que Jesus é? Quem ele é, Lucas? Ele é o cabeça. Quem é o pé? Hã? Quem é o pé? Quem é o pé? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo. O inimigo tem que estar debaixo do pé de quem? E por que ele ainda não está? Por que você está permitindo ser oprimido pelo espírito maligno? Por que você está permitindo esse espírito de divórcio entrar na sua casa? Esse espírito de separação entrar na sua casa? O inimigo não está debaixo do seu pé. E Jesus está lá no trono esperando, olhando no relógio. Cadê o sacrifício? Eu quero sacrifício. Cadê o sacrifício? Por que você está permitindo um espírito maligno de tristeza e depressão conduzir as suas emoções? Pervertendo a tua identidade. E Jesus está lá sentado aguardando, até que seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Repita assim comigo: quem coloca o inimigo debaixo do pé, sou eu. Pare de esperar Deus fazer isso, Ele já fez. Ele já fez o que Ele precisava fazer para que os inimigos, para te dar autoridade, cancelando o primeiro padrão e estabelecendo o segundo. Só que hoje a responsabilidade de colocar o inimigo debaixo do pé é nossa. Não, Gabriel, mas você não conhece a minha esposa, ela é o problema. Não, você é o problema. É você, homem, que não vai para o quarto orar e falar para o inimigo parar de atormentar. É responsabilidade tua. Não é dela de mudar. Esposa, não é responsabilidade do teu marido mudar. Olha como que nós sempre terceirizamos a responsabilidade. E quando não achamos nenhum culpado aqui na terra, né? Já não tem mais nenhum culpado ser humano, o que a gente fala? Ah não, estou esperando Deus fazer. Ah não, é no tempo de Deus. Ah não, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Poxa, meus amados, pare de terceirizar. A gente gosta de dar desculpa. Não é verdade? A gente gosta de dar desculpa para que nós não assumamos a responsabilidade que a nós foi confiada de sermos um sacrifício vivo, de vivermos todos os dias sacrificando ao Senhor. O diabo sempre irá tentar roubar a sua atenção da obra consumada, que Cristo Jesus já conquistou por você. Porque se ele faz isso, ele tira o seu sacrifício. A pessoa que tem a sua atenção em outras coisas que não na obra consumada, ela não consegue sacrificar. A atenção dela está muito na economia, a atenção dela está muito na doença, a atenção dela está muito no laudo médico, a atenção dela está muito nos problemas. E daí essa pessoa não consegue sacrificar. Meus amados, eu e você fomos criados, fomos formados com a necessidade de trazermos sacrifícios para Deus. Sabe por quê? Porque sacrificar é manifestar a realidade de quem somos. Sacrificar é adorar. Sacrificar é amar. Sacrificar é louvar. Eu e você temos a necessidade todos os dias de sacrificar ao Senhor. Eu e você temos a necessidade todos os dias de adorar a Ele. Porque achamos que a adoração, o louvor, a glória, a honra é para que Ele receba. Ele não quer isso. É para nosso benefício, meu amado.
Quando eu e você adoramos a Deus, nós é que somos beneficiados. Quando eu e você sacrificamos a Deus, eu e você que somos beneficiados. Quando eu e você louvamos ao Senhor, eu e você que somos beneficiados. Por quê? Porque ao adorarmos, ao sacrificarmos, ao louvarmos, isso implica em não termos os nossos olhos no nosso próprio umbigo, em não termos os nossos olhos nos problemas, em não termos os nossos olhos na realidade da nossa condição, mas sim naquele que é santo, naquele que é justo, naquele que é soberano, naquele que nos ama, que é o nosso Pai, naquele que nos gerou. Só sacrifica quem contempla. A contemplação, o maravilhamento, tudo aquilo que é belo vem do nosso Pai. Tudo aquilo que é bom vem do nosso Pai. Tudo aquilo que é verdadeiro vem do nosso Pai. Meus amados, nós precisamos aprender a contemplar a beleza do nosso Pai. Você sabia que nem tudo é belo? Você sabia que nem tudo é verdade? Você sabia que nem tudo é bom? E o que o sistema do mundo tenta dizer? Transformar aquilo que é feio em beleza, aquilo que é mentira em verdade. É assim ou não é? Vai num esqueci o nome agora numa mostra de arte. Vai lá contemplar uma obra artística. Um monte de risco. Uma privada ali, não, é arte. Sabe? Não, se você tá feliz, então você está sendo verdadeiro. Não, se você está feliz fazendo o que você está fazendo, então está tudo certo. Percebe? Somente quando nós contemplamos o que verdadeiramente é que nós somos satisfeitos. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, repita comigo, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Este daqui é o nosso texto. Vamos ler todo junto comigo aqui em cima? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então vamos agora interpretar esse texto. Como que nós devemos oferecer o nosso sacrifício? Por meio de Jesus. Quando devemos oferecer? Sempre. Sempre é sempre. Eu vou oferecer só no domingo. Não, segunda, terça, quarta. Não, eu vou oferecer só de manhã. Não, eu vou oferecer de manhã, de tarde, de noite. Não, eu vou oferecer só em dezembro. Não, eu vou oferecer dezembro, janeiro, fevereiro. Todos os dias, sempre, sempre é sempre. Então, como que nós oferecemos? Por meio de Jesus. Quando oferecemos? Sempre. E como oferecemos? Como oferecemos sacrifício? O sacrifício, ele é oferecido pelos lábios de quem confessa o nome de Jesus. Quando nós sacrificamos? Quando confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem sacrifício válido diante de Deus fora de Jesus Cristo. Não tem como eu sacrificar a Deus fora de Jesus Cristo. Se antes havia um padrão e esse primeiro padrão foi cancelado e agora existe um segundo padrão, e quem estabeleceu esse padrão foi Cristo Jesus, só existe sacrifício mediante a Cristo Jesus.
Não tem como mais eu sacrificar se não for por meio de Jesus. Então, como eu sacrifico diante de Deus? Eu sacrifico quando eu falo Jesus. O que é sacrificar no segundo padrão? Diga assim comigo: sacrifício para mim, agora que estou em Cristo, é a gratidão. A gratidão é nosso sacrifício. Só pode agradecer aquele que está com seus olhos em Jesus Cristo. Não pode agradecer aquele que não está em Cristo Jesus. Agradecer somente quem está em Cristo. Salmo 50, 23 diz assim: quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Quem honra Deus? Quem oferece sacrifício em gratidão. Eu e você honramos a Deus quando oferecemos um sacrifício de gratidão. Meus amados, o nosso sacrifício, ele tem que ser de gratidão. Ao contrário, Deus não se sente honrado, Deus não recebe como honra. E vamos lembrar do texto de Manoá. O que Manoá fez? Manoá sacrificou sobre a... O que a gente acabou de ler? Manoá sacrificou sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Manoá sacrificou sobre a rocha. Manoá trouxe um sacrifício com os seus olhos em Cristo Jesus. O sacrifício de Manoá foi baseado em Cristo Jesus. E porque o sacrifício de Manoá foi um sacrifício de gratidão e não um sacrifício de petição. Foi um sacrifício de gratidão, eu vou repetir, e não de petição. Eu vou repetir aqui. O sacrifício foi um sacrifício de gratidão e não de petição. Meus amados, pare de tentar sacrificar com o objetivo de obter alguma coisa em troca. É por amor, é por adoração, é por gratidão que sacrificamos a Deus. Sabe o que é sacrificar? Sacrificar é ser grato em todos os momentos. É agradecer em todos os momentos. Todos os dias quando você acorda e você diz: Deus, muito obrigado pelo teu filho. Gabriel, mas me roubaram. Deus, muito obrigado pelo teu filho, porque hoje eu não sou mais necessitado. Obrigado porque ninguém pode roubar de mim aquilo que você me entregou. Obrigado porque eu não sou vítima. Obrigado porque eu sou um filho amado. Isso é sacrificar a Deus. Nós não sacrificamos para obter algo, mas nós sacrificamos porque já recebemos algo. Foi assim que Manoá sacrificou. Você crê que existem anjos aqui nesse lugar agora? Você crê que existem manifestação de anjos aqui nesse lugar agora? Sabe por que que há? Porque existem filhos amados do Pai que sacrificam em gratidão a Deus e não em petição. Quando você passa a estabelecer todos os dias da sua vida agradecendo a Deus, quando você passa a sacrificar todos os dias da sua vida, alguns pensam assim: não, sacrifício tem que doer no teu corpo físico. Sacrifício, você tem que, sei lá, fazer uma coisa louca para Deus. Você tem que dar tanto de dinheiro para Deus. Mas, no fundo, essa fala, ela vem do quê?
da culpa. É uma consciência culpada. Mas Ele já nos purificou. Se Ele já nos purificou, por que eu vou continuar sacrificando com uma consciência de culpa, com uma consciência de condenação? O meu sacrifício é de gratidão. Salmo 116, 17 diz: eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do... Como que nós sacrificamos? Oferecendo um sacrifício de ação de graças. Meus amados, requer muito mais fé da sua parte, ousadia da sua parte, coragem da sua parte, em ser grato no momento que está tudo errado na sua condição. No momento que tudo diz o contrário, e você está dizendo: Deus, obrigado, obrigado, obrigado por Jesus. Deus, eu sou grato por Jesus. Isso é sacrifício diante de Deus. Jesus faz menção à declaração do profeta Isaías, quando ele diz: vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando Isaías traz esse pensamento, e lá na frente no Novo Testamento, Jesus ele traz isso de novo. Jesus está dizendo que não tem como algo que está fora de nós nos tornar impuros. Eu e você não nos tornamos impuros porque estamos vendo alguma coisa na internet ou na televisão, porque estamos bebendo alguma coisa ou comendo alguma coisa, né? Não nos tornamos impuros por causa disso. Nós nos tornamos impuros por aquilo que falamos. Olha o que diz em Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim, corrompe a... Você sabia que você pode ser corrompido por aquilo que você deixa sair da sua boca? Você sabia que você pode ser corrompido por nada mais, nada menos do que aquilo que sai da sua boca? Nenhuma outra pessoa tem poder de te corromper. Nada do que você enxerga tem o poder de te corromper. Nada do que você vê na sua condição tem o poder de te corromper. A única coisa que tem o poder de te corromper é aquilo que você deixa sair da sua boca. Por exemplo, quando você sofre alguma coisa que alguém fez para você, e você fala, e você deixa isso sair, você está concordando com aquilo. Um exemplo. Uma pessoa vem para você e fala: não, crente, eu sei quem você é isso, você é aquilo, né? E a pessoa ela coloca algo que fazia parte da sua antiga natureza. Tudo aquilo que essa pessoa falou tem poder zero sobre você. Aquilo ali não tem validade nenhuma. Mas daí o que acontece? Você abre tua boca. E você começa a falar: já que você sabe o que a pessoa falou de mim, ó, ela falou isso, ela falou aquilo. Você ainda não assumiu aquilo para você, mas só de você falar, aquilo ali já começou a tomar forma para você, corromper você. E você continua repetindo aquilo lá. Até o dia que você vai olhar no espelho chorando, ou no dia que você vai estar na sua casa triste, e você vai estar falando: nossa, eu sou mesmo um mentiroso, eu sou mesmo aquilo.
não é pelo que entra pela boca, o que torna uma pessoa impura, mas pelo que sai da sua boca. Nós podemos entender que se aquilo que sai da minha boca tem o poder de me corromper, aquilo que sai da minha boca também tem o poder de me aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Diga assim comigo: eu sou aperfeiçoado por aquilo que eu falo sobre mim. Ah, não, eu não sou capaz. Não, eu não consigo fazer isso. Ah, não, eu sou doente. Não, é que eu tenho essa condição. Não, eu não consigo aprender isso porque eu tenho TDAH. Não, porque... Pelo amor de Deus, não deixe isso sair da sua boca. Pelo amor de Deus, não fale isso sobre o seu filho. Pelo amor de Deus, não fale isso sobre as pessoas que estão à sua volta. Todas as vezes que você abre a sua boca para falar esse inferno, você está corrompendo a sua família, você está corrompendo a sua vida, você está corrompendo. Não deixe isso sair da sua boca. Mas ao invés disso, sacrifique ao Senhor. E como nós sacrificamos? Agradecendo. Talvez você tenha recebido uma palavra sobre você, dizendo que você é assim mesmo porque você é distraído. Como que você vai agradecer? Como que você vai sacrificar a Deus? Deus, obrigado, porque Cristo Jesus já conquistou tudo para mim. Obrigado, Deus, pela atenção que o Senhor tem depositado sobre a minha vida. E assim como o Senhor é atento, eu também sou atento. Obrigado porque eu irei conseguir realizar aquela tarefa no meu trabalho. Obrigado, Deus, porque eu sou capaz, porque eu sei que a minha capacidade não vem de mim, mas vem do Senhor. Quantos estão entendendo? Nós precisamos começar a sacrificar mais. Você quer ver resultados? Comece a sacrificar. Comece a trazer sacrifícios diante de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 17 diz: esses rituais, os rituais do primeiro padrão, são apenas sombras do que haveria de vir. Diga assim comigo: a realidade, diga mais forte, a realidade, todavia encontra-se em Cristo. Diga comigo: a realidade de quem eu sou encontra-se em Cristo. Diga comigo: a realidade do meu casamento encontra-se em Cristo. Diga comigo: a realidade da minha saúde encontra-se em Cristo. Diga comigo: a realidade das minhas finanças encontra-se em Cristo. Diga comigo: a realidade da minha empresa encontra-se em Cristo. Meus amados, é assim. A nossa realidade encontra-se em Cristo. Por isso nós podemos agradecer. Por isso nós podemos ser gratos. Porque os nossos olhos não estão em nós, os nossos olhos estão nele. Nós sacrificamos sobre a rocha. E não duvide quando coisas estranhas começarem a acontecer. Assim como aconteceu com Manoá, que viu um anjo subindo como fogo. Você vai começar a ver, meus amados. Você vai começar a enxergar os anjos do Senhor. Sabe o que eu declaro sobre a nossa igreja? Visitações angelicais. Os anjos do Senhor, protegendo, cuidando a nossa entrada, a nossa saída. Os anjos do Senhor, trazendo os recursos necessários que você precisa. Os anjos do Senhor, vindo ali na mão do médico, no bisturi, na hora que ele está cortando para fazer aquela cirurgia. Os anjos do Senhor ali. É assim, quando somos gratos. Quando verbalizamos, como somos gratos? Quando honramos a Deus, através dos nossos lábios, através das nossas palavras. Vão começar a acontecer manifestações de Deus nas nossas vidas.
Não foram os anjos que fecharam as bocas dos leões para que Daniel não fosse comido? Então, por que os anjos do Senhor não podem fechar algumas coisas e abrir outras coisas? Podem. Eles podem. Mas não depende de nós. Dependeu de Cristo. Tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Ele foi o sacrifício perfeito. De uma vez por todas, o sacrifício perfeito. Para que agora a gente não precisasse mais colocar um bode, um touro, um isso, um aquilo, um dinheiro, o sacrifício não é mais esse. O sacrifício agora é a nossa gratidão daquilo que Ele já fez. Romanos 5,10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Meus amados, nós somos assim, amigos de Deus. Amigos de Deus. Esse final de semana, aconteceu uma coisa bem estranha, né? Vamos dizer assim. Eu e a Paula fizemos um casamento alguns anos atrás, de um conhecido nosso. E nesse casamento, foi um outro casal que a gente não conhecia, de outra cidade. E daí eles ouviram o casamento, né? A gente pregou Jesus ali, óbvio, né? Vou fazer como casamento. E daí eles foram tocados por aquela mensagem. A gente conversou, falamos de Jesus e tal. E daí esse ano eles nos convidaram para ir fazer o casamento deles, né? E a gente falou, a gente não tem como a gente ir, né? Não tem como a gente ir. Era lá na Bahia o casamento, foi na Bahia o casamento. E daí eles, não, mas a gente vai pagar para vocês virem, a gente vai, não sei, quanto que você cobra? Eu falei, quanto que eu cobro? Você está maluco? E a gente foi fazer o casamento deles agora lá, né? E foi muito engraçado porque várias pessoas que a gente nunca teria contato, várias pessoas que a gente nunca poderia falar de Jesus, estavam lá. Né? O pessoal da Bahia lá, eles não têm muito entendimento ainda, né? Então um monte de coisa lá né? Enfim, de outras religiões. E daí, no momento do casamento eu fui lá, e só Jesus, assim, ó, Jesus. Salvação, sabe? E no final do casamento, ali na hora da festa, os convidados iam chegando assim, ó, um após o outro, eles iam chegando pra gente. E eles iam falando, o que é isso? Meu Deus, eu fui tão tocado. E a gente falava, foi Jesus, é Jesus. Daí eu e a Paula sentamos numa mesa que caiu totalmente. Foi totalmente, assim, é umas coisas assim, é estranho. Né? É estranho. Que a gente sabe que são os anjos do Senhor. A gente sentou numa mesa, nos colocaram numa mesa, e era uma família que veio dos Estados Unidos, de San Diego. Sabe, umas coisas assim. E daí eles perguntaram, tá, mas e aquilo ali que você falou? Como que... E o cara era brasileiro, mas o resto da família era toda americana, né? E daí eles começaram a discutir sobre a cerimônia. Eles não eram cristãos. Todos eles pesquisadores, assim, né, da área da acadêmica. E a gente começou a conversar ali. E ele começou a perguntar de Jesus, daí e tal. E a gente foi falando. E a gente ali, você crê que Jesus morreu? Creio. Você recebe Jesus? Amém. E a gente, sabe, ali, e era um atrás do outro. Daí do nada chegou um velhinho ali, um senhor, assim, tinha uns 70. Ele falou assim, Gabriel, amanhã, eu tenho 3 pessoas para você casar. Você casa essas 3 pessoas amanhã? Que era ontem de manhã. Eu falei, claro, caso, estamos aí para isso. Daí ele falou, tá, então vamos ajeitar tudo, você pode esse horário? Eu falei, amanhã eu vou embora às 11 horas da manhã. Ele, não, então tem que ser agora, vamos ali agora para você casar eles agora. Daí chegou um outro casal, de São Paulo, Gabriel, a gente vai casar em julho, você vai lá fazer nosso casamento? Eu falei, vou.
Gratidão. Sabe, gratidão. Não é por aquilo que a gente quer receber, você entende? Poxa, eu não paguei por essa viagem, fui para a Bahia, sozinho com a minha esposa, outro detalhe muito bom. Fiquei num quarto sozinho com ela, né, porque... Mas em todos os momentos que você vai agradecendo a Deus, não é por aquilo ali, você entende? Não é por essas coisas. Porque eu ganhei um hotel, porque eu ganhei uma passagem, porque... Não é por isso que a gente agradece. Mas uma vida de sacrifício vivo, uma vida de gratidão a Deus por aquilo que Jesus fez, te proporciona oportunidades que em outros casos você nunca teria. E o que vale mais a pena? Você chegar a um determinado lugar por causa do que você pode alcançar, ou você chegar em um determinado lugar por conta de Jesus? Você chegar em um determinado lugar não porque você fez por merecer, mas por causa dele. Vale mais a pena, sabe, gente? É mais gostoso, é mais leve. E no final das contas, sempre envolve vidas. Pessoas serão beneficiadas por causa da sua vida. Mas enquanto você não tiver uma vida de sacrifício vivo, vai ser tudo sobre você. Você vai estar infeliz no seu casamento, por quê? Porque você está querendo o seu. Você vai estar, a sua casa vai estar um caos, porque você quer o seu. As suas finanças vão estar um caos, porque você quer o seu. E tudo na nossa vida é assim. Mas quando você passa a ser uma pessoa grata, sacrificando todos os dias, obrigado Deus por Jesus, obrigado por Jesus, obrigado por Jesus, obrigado por Jesus. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos no seu lugar e com as suas próprias palavras comece a agradecer a Deus? Com as suas próprias palavras comece a dizer: Deus, obrigado por Jesus. Obrigado porque você morreu, porque você ressuscitou, porque você entregou o seu filho. Comece a declarar isso ao Senhor, amém?